Vamos dar início, então, à palestra principal, né, com o nosso palestrante do dia, Marcos Moreno. Ô, Paulo, passa já o slide, eu vou deixar o tema para o Marcos apresentar. Eu vou fazer aqui a apresentação da biografia dele, uma biografia um pouquinho extensa que é de dar inveja, viu, Marcos? Mas vamos Imagina. lá. O Marcos Moreno, ele é bombeiro profissional civil, consultor em prevenção e combate a incêndios, ele é técnico de segurança do trabalho, tecnólogo ambiental, consultor master em segurança empresarial, assistente pericial em processos de periculosidade e insalubridade, e, além disso, ele atua no mercado desde junho de 93, tendo atuado já em diversos segmentos, tendo se especializado na área condominial. Ele é CEO da empresa Nova Estratégia Consultoria de Serviços, além de ser instrutor de treinamento em diversas instituições de ensino, como Senac, Academia Nacional do Síndico, Conase, Abrasconde e algumas empresas de serviços. Ele é palestrante, conferencista e parecerista, produtor e apresentador do quadro Momento da Segurança na Web Vintage Rádio, de segunda a sexta em 2 edições, meio-dia e às 6 da tarde. Marcos, a palavra é sua, tenha uma boa apresentação. Boa noite a todos, obrigado aí pela oportunidade, obrigado aí pela breve apresentação. Vamos tentar ser o mais objetivo possível, até porque o assunto ele é um assunto extenso e um assunto até certo ponto cansativo, né? Vamos falar sobre a importância da prevenção de incêndios em condomínios. É um assunto que vem deixando quem tem, né, cabelo em pé, porque é uma situação complicada e, inclusive, temos aí algumas ocorrências que acabaram chamando a atenção, enfim. Pode passar, Paulo, por favor. Bom, eu acabei com essa experiência que eu consegui adquirir. Esse ano eu faço 28 anos de carreira, e então, tendo em vista os lados que eu já trabalhei, eu já fui contratante, já fui prestador de serviços, já trabalhei em administradora, então eu sei bem o que acontece, eu sei bem qual que é a necessidade do mercado e o que se tem no mercado para oferecer. E aí eu criei a minha empresa para poder tentar equalizar isso, atender a empresa, atender o condomínio, atender o prestador de serviços. Então, também, caso haja alguma necessidade, estou também à disposição. Próxima, Paulo. Bom, é um tema interessante. Quando vocês me convidaram, até mais uma vez agradecer pelo convite, quando me foi feito o convite e me falaram o tema, eu falei, poxa, é um tema de suma importância e que, infelizmente, não vem sendo tratado como ele deveria. Por isso, eu não sou advogado, viu? Me permitam, os doutores, vou fazer uma breve apresentação de lei, porque a legislação ela vem sendo até, vamos dizer, adequada à necessidade do mercado. Então, muitas leis entraram em vigor, muitas vezes foram alteradas, tentando deixar claro para o condomínio a importância que ele tem, que o condomínio tem, em atuar na prevenção e combate a incêndio. Próxima, Paulo. Então, o que nós vamos conversar, né? Qual que é o programa? O que eu preparei para vocês? Vamos falar sobre lei, né? Então, de novo, eu não sou advogado, mas trabalho com legislação há muito tempo e isso me trouxe uma expertise, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre legislação federal, sobre lei estadual. Óbvio que a lei que tem que ser cumprida é a lei federal. Só que tem um detalhe, eu vou explicar isso com mais detalhes. A lei federal transferiu para os estados essa obrigatoriedade da fiscalização, da gerência. Então, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre brigada de incêndio e vamos finalizar com um tema que o colega Alan já falou um pouco, né? Sobre o famoso AVCB, que parece que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. É uma coisa muito simples de fazer, mas criam-se uma bola de neve, uma coisa que é tão simples, vira uma coisa que é controlável, é contornável, mas muitos condomínios deixam tudo para a última hora e acabam não fazendo direito. Pode passar, Paulo. Bom, então vamos começar falando da legislação federal, né? Então, pode clicar, Paulo. Olha só, a primeira lei foi lá em 22 de dezembro de 77, depois a portaria 3.214, em 78,
Depois teve uma mudança drástica em 2011, essa portaria 221. Essa portaria transferiu para os estados a obrigatoriedade de fiscalização, e aí no âmbito estadual entrou em vigor um decreto, pode dar enter, Paulo. Então era o decreto 56.819, que ele entrou em vigor em seguida da portaria 221, que a portaria 221, eu vou explicar com detalhe, mas ela transferiu para os estados essa obrigatoriedade. Outro enter, Paulo. Depois, tivemos aí uma tragédia, né? O Brasil enfrentou uma tragédia aí, e em 2017 entrou em vigor essa lei, a Lei 13.405. Próximo, Paulo. Daí que também mudou a lei estadual. Então, olha só, entrou em vigor uma lei federal em 2017, depois, em 2018, mudou o nosso decreto, que é o 63.911. Esse decreto, ele deu para os bombeiros o poder de polícia, que o bombeiro não tinha. Então, agora o bombeiro pode, assim como o Alan comentou, ele pode sim visitar o empreendimento e solicitar alguns documentos. Nós vamos comentar sobre isso. Próximo enter, Paulo. E a última atualização foi a portaria 108 de 2019, o ano retrasado, que eu vou explicar. Óbvio que eu não vou entrar muito em detalhe, né? Senão eu não quero tomar aqui o lugar dos doutores, né? Até porque a área jurídica é uma área muito complicada, que não é minha praia. Eu vou entrar em detalhe, sim, com relação à importância da prevenção e combate a incêndio nos condomínios. Próxima tela, Paulo. Então, olha só, começando lá em 77, a Lei 6.514, ela alterou o capítulo 5 do título 2 da CLT, fazendo o quê? Instituindo as normas regulamentadoras. Mais um enter, Paulo. Em 77 aconteceu isso. Em 78, ela aprovou. Em 78, a portaria 3.214 aprovou a Lei 6.514. Então, na verdade, entrou em vigor as NRs. Mais um enter, Paulo. E a NR que fala sobre prevenção de incêndios é a NR 23, que está aí na tela. Só que a NR 23, hoje, se vocês por acaso tiverem a curiosidade de buscar, ela está restrita a poucos parágrafos, e em um deles diz o seguinte, que foi transferido para os estados a obrigatoriedade dessa fiscalização. Enter, Paulo, outra tela. Então, na verdade, os estados é que têm aí essa obrigatoriedade. Olha só, só que aí, aqui está o trecho da norma que eu queria mostrar para vocês. Está vendo ali embaixo, item 23.1, dá um enter aí, Paulo, por favor. Está aí, ó. Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios em conformidade com a legislação estadual. O que aconteceu? Então, o legislador, ele transferiu para os estados essa responsabilidade. Por isso, cada estado tem o seu decreto. Se eu não me engano, eu não quero estar falando besteira, mas parece que tem pessoas de fora de São Paulo aí também. Então, cada estado tem o seu decreto e aí, então, tem que seguir a legislação estadual. Então, tá aí, ó. Todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios. O que é uma medida de prevenção de incêndio? Brigada de incêndio, AVCB, recarga de extintor, rota de fuga liberada. Nós vamos falar sobre isso também. Mais uma tela, Paulo, por favor. Só que daí o que acontece? Em 2013, olha só, dia 27 de janeiro, houve uma tragédia que todos se lembram, que foi aí essa ocorrência lá na Boate Kiss. Não vamos entrar em detalhe, mas a Kiss ela foi um divisor de águas na legislação brasileira. Mais um enter, Paulo, por favor. Com essa tragédia da Kiss, o que aconteceu? Gerou uma visita da NFPI aqui no Brasil. O que é a NFPI? A missão da NFPI, criada em 1896, é reduzir a carga mundial de fogo e outros perigos sobre a qualidade de vida. Resumindo, a NFPI esteve aqui no Brasil, dá um enter, Paulo, e ela constatou aquilo que nós já estávamos cansados de saber. A NFPI avaliaram a legislação vigente e constataram deficiências no que se refere à fiscalização, onde o órgão fiscalizador não tinha o poder de multar, embargar e interditar. Então, na verdade, o que aconteceu? A NFPI esteve aqui no Brasil e entendeu o seguinte, falou, poxa, como é que pode? Então, o órgão fiscalizador aqui, o bombeiro não tem poder de polícia? Ele não pode multar, embargar e interditar? E aí as mudanças começaram a acontecer. Próximo, Paulo, por favor. Então,
Daí as mudanças, né? Então foi lá, a Lei 13.425 de 2017. Essa lei popularmente é conhecida como a Lei Kiss, né? Porque ela veio depois dessa visita da NFPI. Dá mais um enter, Paulo, por favor. Então, o que aconteceu? Não vou ler o artigo 5, né? Mas constatadas, o parágrafo de baixo, constatadas irregularidades nas vistorias, serão aplicadas as sanções administrativas cabíveis, previstas na legislação estadual. Lembra? Na mudança lá, DNR 23, que passou para os estados? Tá aí, ó. E municipal. Incluindo, dá um enter, Paulo, advertência, multa, interdição, embargo e outras medidas pertinentes. Então, quer dizer que acontece é o seguinte, para você, síndico, que está nos acompanhando, está assistindo essa reunião e vai assistir depois a gravação, você, síndico, é sim responsável pela realização da brigada de incêndio, pela recarga dos extintores, pela manutenção das escadas, das rotas de fuga livres e desimpedidas, pelo AVCB, tudo isso está na legislação. E caso aconteça uma fiscalização, nós vamos falar disso já já, e seja constatado que o empreendimento não atenda às exigências, um detalhe importante, depois os colegas aí vão me ajudar na hora das respostas, né? Mas com relação a seguro, a seguradora não está pagando as indenizações caso o empreendimento não atenda a todas as exigências. Então, síndico, abra o olho porque a coisa está ficando mais apertada. Por quê? Muito tempo sem fiscalização, muito tempo deixando, vamos ver o que vai dar. Vou fazer a brigada de incêndio só quando for fazer o AVCB. A coisa não é bem assim não, hein? Enter, Paulo, por favor. Então, olha só, o que o bombeiro agora vai fazer? Advertência, multa, interdição, embargo e outras medidas. Então, vamos abrir os olhos. Mais uma tela, Paulo, por favor. Daí, o decreto 63.911 entrou em vigor, né? Que essa mudança trouxe, não, ela proporcionou ao bombeiro poder de polícia, coisa que ele não tinha. Então, esse decreto, que entrou em vigor em 2018, dezembro de 2018, ele agora deu poder de polícia a um órgão de polícia. Olha que interessante, né? Um órgão de polícia que não tinha poder de polícia. Enter, Paulo, por favor. Essa mudança gerou justamente isso, que agora o bombeiro pode, sim, fazer todas essas multa, interdição, embargo. Dá mais um enter. Só que tem um detalhe. O que me perguntam geralmente? Mais um enter. O que me perguntam geralmente, né? Poxa, mas quando é que o bombeiro vai passar por aqui? Ele pode estar passando na rua e cismar com o meu prédio e entrar? Não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Então, como que o bombeiro vai vistoriar um local? Tá aí, ó, em vermelho. Denúncia que gera uma notificação, que é uma ordem de serviços, que o vistoriador lança as irregularidades no sistema, que é o sistema Via Fácil, e o condomínio, aí está estabelecimento, né? Mas é o condomínio. Estabelecimento que é o que está na norma, né? Estabelecimento, tudo aquilo que tem CNPJ, condomínio tem. Então, o estabelecimento tem até 90 dias para regularizar. Caso não regularize, aí entra aqui em cima, multa, interdição, embargo. Então, agora, o que acontece? Por enquanto, o bombeiro não está fazendo visita aleatória, ele não está passando na rua, gostei daquele prédio, vou entrar lá. Não, não está assim. Ele pode fazer, nada impede, até porque ele tem essa prerrogativa agora, até por essa alteração no decreto, que agora proporcionou ao bombeiro o poder que, na verdade, ele sempre teve, mas não tinha no papel, né? Porque bombeiro é polícia, o bombeiro oficial, bombeiro militar, ele é polícia. Não só aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, né? Então, existe isso, só que não tinha o poder de polícia. Então, agora o que seria importante com esse decreto você síndico, você administrador de condomínios, você que milita na área condominial, vive, trabalha, enfim, entender que prevenção de incêndio não é brincadeira. Prevenção de incêndio não é brincadeira. Infelizmente, as ocorrências continuam acontecendo. Semana passada teve uma ocorrência aqui em São Paulo, nós vamos falar sobre ela já já, e que foram 2 mortes. Então, a coisa não está fácil, não. Então, a legislação é muito clara. Eu não quero parodiar aí o Arnaldo César Coelho, mas a regra é clara, a lei é clara, tem que ser cumprida. Próxima tela, Paulo, por favor. Olha só,
E a última alteração agora em 2019, portaria 108, dá um enter, Paulo, por favor. Olha só, esse regulamento propõe a padronização dos requisitos exigíveis nas edificações e áreas de risco, estabelecendo normas de segurança contra incêndio e emergências. Então, existe uma portaria que veio, até está dizendo aí, propor uma padronização. Porque não pode o Estado de São Paulo ter uma norma, uma lei, e o Estado de Minas outra, o Estado do Rio de Janeiro outra, Rio Grande do Sul outra, sabe? Então precisava haver uma padronização, até para poder ficar mais fácil a fiscalização. Então essa padronização tem, na verdade, o interesse de padronizar o quê? Para poder ser fiscalizado de uma forma mais transparente. Porque senão, acho que o síndico que está me assistindo, que está nos assistindo, primeiro, obrigado aí por estar acompanhando essa reunião. Então, o síndico que está assistindo vai me entender. Muitas vezes o vistoriador vai lá fazer, obviamente, a vistoria para o AVCB e ele constata algumas irregularidades. Depois ele emite um comunique-se. E no retorno, daí você tem um prazo lá para regularizar e tal. Só que o retorno não é feito por ele. Aí vem outro bombeiro e ele acaba observando outros detalhes e não vê aquilo que foi apontado pelo primeiro bombeiro no comunique-se. Então precisa, essa portaria está sugerindo, né? Esse regulamento propõe uma padronização para que cada bombeiro que for no condomínio olhe os mesmos detalhes, sabe? Olhe a mesma coisa. Alarme, rota de fuga, sabe? Se está funcionando o sistema de alarme, porque senão a coisa fica complicada. Mais uma tela, Paulo, por favor. Bom, agora vem a pergunta, né? Falei um pouco sobre legislação, não sou advogado, viu, doutores? Tiro o chapéu aí para os doutores, até porque não é fácil, é muita lei, muita coisa. Então, eu falei só sobre a legislação que fala sobre incêndio. Mas teve a pergunta, tá aí, mas o que eu faço agora? Mais um enter, Paulo. O condomínio, ele precisa entender essa frase aí, ela surgiu oficialmente no filme do Joelma, né? Então, os mais experientes aí, quem não assistiu o filme do Joelma ainda não assista, não. Não assista, porque é um filme muito trágico, é um filme onde as cenas não foram trabalhadas, não foram tratadas, então é um filme forte. Mas quem já assistiu, tem um momento que o locutor, né, a pessoa que está narrando, olha só como é que pode narrar a morte, né? Mas tem um momento em que o narrador fala sobre isso. Ele fala isso, ó, o incêndio ocorre onde a prevenção falha, ou onde falha a prevenção. Alguns quartéis do Corpo de Bombeiros têm essa frase pintada lá. Mas o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver o seguinte, você síndico, você administrador de condomínios, você que trabalha na área condominial, você que tem esse envolvimento, se faz necessário deixar claro que precisa sim haver a prevenção. Porque se não houver a prevenção, as ocorrências vêm aumentando a cada dia. Enter, Paulo, por favor. Então, olha só, infelizmente, né? Olha, tá em vermelho aí, ó. A falta de conhecimento tem ceifado muitas vidas. Vamos para tragédias agora. Enter, Paulo. Olha só, essa ilustração é uma pena, mas isso aí vai agora para a realidade. Eu trouxe aqui para vocês 3 ocorrências que, tudo bem que uma foi a semana passada, as outras 2 ano passado. Próxima tela, Paulo. Olha só, incêndio atinge apartamento em prédio na zona sul de São Paulo. Tá aí, ó. Um apartamento que fica em um prédio na Juscelino Kubitschek pegou fogo nessa madrugada, dia 1º de junho do ano passado. 1º de junho do ano passado, teve uma ocorrência. Só que acontece, por que ninguém levou a sério? Porque olha só o finalzinho aí. Não houve vítimas. Então, infelizmente, as pessoas não têm levado a sério. Não morreu ninguém? Então, continua como está. Próxima tela, Paulo. Só que daí, no mesmo ano, um mês depois, né? Ó, dia 12 de julho, tá aí, ó. Incêndio atinge apartamento no centro de São Paulo. Mulher morre após queda. Tá aí, ó. O incêndio atingiu hoje um apartamento na região da Bela Vista, no centro de São Paulo. Esse prédio fica na rua, para quem conhece aqui em São Paulo, esquina da Major Quedinho com a Santo Antônio, na esquina. Uma mulher morreu ao escorregar
do parapeito de sua janela e 2 pessoas, um homem de 23 anos e uma mulher, foram levados ao pronto-socorro após inalar fumaça. Aí a coisa já pegou, por quê? Um prédio antigo, não tinha VCB, estava vencido, algumas situações. Só que é o seguinte, o que acontece? Uma vida foi perdida. Uma vida foi perdida. E eu estou dizendo isso para vocês, porque nós vamos chegar no momento de falar da brigada de incêndio. A brigada de incêndio ela é fundamental nos condomínios. Próxima tela, Paulo, por favor. Esse é recente, foi semana passada. Semana passada tá aí, ó. Incêndio em apartamento deixa 2 mortos no Campo Belo, aqui em São Paulo. Olha só, as 2 vítimas tiveram parada cardiorrespiratória após inalar a fumaça, segundo o Corpo de Bombeiros. O incêndio de apartamento no bairro de Campo Belo, na Zona Sul, deixou 2 mortos, dia 19, sexta-feira passada. Óbvio, eu não gosto de tragédia, eu não queria ter colocado essas tragédias aí, eu não queria inserir isso, mas infelizmente nós, cidadãos, sociedade, precisamos, infelizmente, ter uma chacoalhada para a gente entender. Agora, esse prédio, está todo mundo correndo atrás, de AVCB, de brigada de incêndio e tal. Mas o que aconteceu? Primeiro precisou, olha, 2 vítimas. Então, 2 vítimas foram, 2 pessoas morreram. Tudo isso por quê? Não importa como começou o incêndio, não importa. Importa que se tivesse lá, de repente, os dispositivos necessários, se tivesse equipe treinada para poder tirar as pessoas, porque aí, está dizendo aí, ó, as 2 vítimas, ó, uma vítima, ó, após inalar a fumaça, encontradas uma no 8º andar e uma no 13º andar. Então, acontece o seguinte, foram andares distintos e as pessoas não sabiam como sair do prédio, não tinham orientação. E quem que faz isso? A brigada de incêndio. Próxima tela, Paulo, por favor. Então, olha só, mais uma vez a pergunta. O que eu faço, então? Mais um enter, Paulo. Talvez essa frase aí, ela possa não vir mais assolar a nossa mente. Pô, incêndio vai acontecer? Não, não vai falhar a prevenção. Vai haver a prevenção, mas como? Como que se faz prevenção de incêndio em condomínio? Né? Que é a pergunta que talvez vocês possam estar fazendo. Como é que eu faço, então, prevenção de incêndio em condomínio? Enter, Paulo. Existem algumas alternativas, né? Algumas alternativas. E uma delas está aí, ó, é a brigada de incêndio. E daí você, síndico, você administradora de condomínios, está aí pensando, pô, mas é difícil de fazer a brigada, não tem jeito, ninguém participa, ninguém tem disponibilidade, as pessoas não querem. Eu sei de tudo isso, de acordo com a apresentação que foi feita minha aí, eu estou no mercado faz tempo, então eu sei que não é fácil, mas para tudo tem uma alternativa, sabe? Para tudo tem uma alternativa, e a alternativa, no caso da brigada de incêndio, é você, síndico, você, administradora de condomínios, tratar os... Marcos? Será que o Marcos caiu? Para mim, travou aqui, Luciano. Então, travou também, estava no meio da fala. Esperar, acho que daqui a pouquinho ele volta aí. Caiu, doutor. Caiu, né? Paulo? Oi? Paulo, eu estou aqui no seu... Pode também, tá me ouvindo? Pode continuar, Moreno. Oi, Paulo. Pode continuar. Ah, tá bom, tá, porque eu fiz um backup, né? Eu imaginei que pudesse cair a internet a qualquer momento, então eu estou aqui com o backup no celular. Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte: qual que é a alternativa, né? A alternativa para você, síndico, você, morador e administrador, é trazer as pessoas para o seu lado, é pegar no lado pessoal. E assim, a brigada de incêndio. Ah, voltou o celular, voltou o computador. É bom você ter bastante backup, né? Então, vamos lá. Então, é importante você, administrador, não quero ficar sendo repetitivo, né? Você, administrador, você, síndico, trazer os moradores, seus vizinhos para o seu lado. É deixar claro a importância de fazer parte da brigada de incêndio. Por quê? É uma equipe treinada e capacitada para atuar na prevenção. A brigada de incêndio, a principal função dela é prevenção. Porque se não prevenir, a frase apareceu várias vezes aí, se não prevenir, o fogo vai pegar. Enter, Paulo.
E olha só que interessante, eu acho interessante, né? Até porque eu fiz esse material com muito carinho, né? Dá mais um enter, Paulo. Olha só, olha o que está escrito aí, né? A conscientização de todos. Por que tem que ter a brigada de incêndio, né? Por que tem que ter essa preocupação? É para conscientizar todos para o cumprimento da lei. Só que eu não entendo só lei, né? A gente fica pegando muito em lei, os doutores aí vão me perdoar, né? Mas com relação à prevenção de incêndios, o condomínio não tem que atender porque é lei. O condomínio não tem que atender a legislação porque é lei, é obrigatório. Você tem que atender porque envolve, aí, ó, em vermelho, preservação de vidas. Olha só, visando minimizar a ocorrência de novos sinistros e, o mais importante, preservar as vidas. Então, você síndico, você administrador, buscar dentre aí os moradores, dentre quem for, a importância de participar para quê? Para poder preservar as vidas. No condomínio que pegou fogo aqui em São Paulo semana passada, a brigada, desculpa, não acabei não avisando vocês, né? Eu tenho um cachorrinho aqui de pequeno porte, só que de vez em quando ele late e acaba nos atrapalhando, mas enfim, me perdoem. Quando me deram ele, falaram que era pequeno porte, mas ele cresceu bastante. Enfim, então, é deixar claro a importância de participar da brigada, porque são vidas que serão salvas. E nesse condomínio que eu estava falando, aqui na Zona Sul, em São Paulo, a brigada de incêndio estava perdida. A pessoa não sabia o que fazer. A pessoa estava na escada perdido também. Não sabia se subia, se não subia, se socorria a pessoa, não sabia de que lado que descia da escada. A coisa, infelizmente, foi feia por falta de treinamento, conhecimento. Enter, Paulo, por favor. Então, olha só, o que eu quero deixar com essa ilustração, né? Mais um enter, Paulo. Eu acredito que ser voluntário, porque assim, a brigada de incêndio não é o síndico não vai lá escalando, né? Ó, vai você. Condomínio residencial é uma dificuldade maior porque o pessoal é voluntário, né? Em condomínio comercial é mais fácil fazer a brigada, porque aí cada empresa determina. Ó, vai você. Agora, o condomínio residencial é mais difícil porque tem que ser voluntário. Então, cabe a você, síndico, você, administrador de condomínios, deixar claro durante o ano todo, com pílulas, sabe? Tem administradora que manda comunicado de tudo, né? Comunicado de Covid, comunicado de dengue, comunicado de vistoria, comunicado de falta de luz, comunicado. Inclua também no comunicado, você administrador que está nos assistindo, né? Você administrador, você síndico, coloque no comunicado também uma pílula sobre prevenção de incêndio, a importância do engajamento das pessoas para minimizar o risco. Porque, senão, eu vou falar para vocês com dor no coração, vão continuar a acontecer incêndios, porque, infelizmente, as pessoas não têm noção. As pessoas não têm noção de que não pode ficar um extintor bloqueado, não pode ter uma rota de fuga obstruída, sabe? Então é uma coisa complicada e as pessoas não levam a sério. Mais um enter, Paulo, por favor, próxima tela. Agora, eu não quero me estender muito com esse assunto, mas o AVCB é um assunto que eu vejo que é um mito no mercado. Criou-se um mito chamado AVCB. Mais 2 cliques, Paulo. Então, o que é o AVCB? É o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Mas não tem segredo. Um síndico outro dia me acionou, né? Falou, poxa, Moreno, eu não sei como é que eu resolvo esse problemão que eu tenho aqui. Tem que problemão? Ele falou, eu preciso renovar o AVCB. Eu falei, mas que problema que é renovar o AVCB? Então, eu trato o AVCB com muita tranquilidade, porque o AVCB nada mais é do que seguir o projeto. Mais um enter, Paulo, por favor. Então, o AVCB é você seguir o projeto. Pode dar uns enters aí, Paulo. Pode dar isso. Pode, isso. Pode entrar. Ah, tá bom, aí, tá aí. Olha só. O AVCB é um documento oficial. Então, primeiro detalhe. Para você, síndico, você, administrador de condomínio, não tem AVCB feito por empresa. O AVCB é emitido pelo bombeiro. O que acontece? Algumas empresas, como até o Alan apresentou aí a empresa dele, né? Algumas empresas prestam assessoria junto ao bombeiro para a liberação desse documento. Mas quem emite o documento é o bombeiro. Eu estou dizendo isso porque tem esperto para tudo, né? Tem pessoas que, bom, já estão até vendendo vacina para o Covid, né? Então a coisa está feia. Então, assim,
o AVCB é emitido pelo Corpo de Bombeiros. Não tem nenhuma empresa que emita AVCB. Então, você síndico, você administrador, primeiro detalhe. Em que casos que é obrigatório AVCB? Todos os casos, tá aí, ó. Construção e reforma, mudança, ó, mudança da ocupação ou uso, ampliação de área construída, regularização das edificações e áreas de risco. Olha que interessante o item 5 aí. Construções provisórias. Esse trecho aí eu peguei da norma, hein? Então tá aí, ó. Circos, eventos. Então tem condomínio. Olha só, para você ficar esperto agora, síndico e administradora de condomínio. Tem condomínio aí que está promovendo feira dentro do condomínio. Feira. Feira é construções provisórias. Óbvio que não é circo, mas é um evento. É uma feira lá dentro. Então, cuidado com montar feira à torta direita dentro do prédio, hein? Cuidado com... Agora não, agora menos, né? Que pela pandemia, mas muitos condomínios, condomínio clube e tal, faz festa junina lá, monta aquela tenda enorme. Cuidado com isso, que tem que ter o AVCB dessa tenda, hein? O próximo item, Paulo, tem mais um enter aí. Pode dar enter. Isso, pode dar mais alguns. Em que caso que não... Aí, tá bom, é isso. Em que caso que não é obrigatório AVCB? Residências exclusivamente unifamiliares, casas, né? Casa, por exemplo, eu moro em casa. Eu moro em casa, tanto que tem aí meu bichinho de estimação ali, meu cachorrinho, que quando a gente ganhou ele, como eu falava que era pequeno porte, o nome dele é Pitoco. Só que ele ficou gigante, mas enfim. Então, eu estou na minha casa aqui, eu não preciso de AVCB. Outro local que não precisa. Residências exclusivamente unifamiliares, localizadas no pavimento superior, o da ocupação mista, com até 2 pavimentos. Então, imagina, tem a padaria embaixo de casa, a padaria no térreo e a casa em cima. Olha só, precisa ser feita uma avaliação, mas está aqui, ó. Nesses casos não é obrigatório. Mas, enfim, é importante entender que você que é síndico, administrador, tem que ter o AVCB lá. Mais uma tela, Paulo, por favor. Olha só, agora vamos para algumas exigências para a emissão do AVCB, ou na renovação. Aí tá, eu cometi um engano. Não é renovação, é revalidação. Então tá aqui, algumas exigências para emissão ou revalidação do AVCB. O AVCB você não renova ele, você revalida. Revalida. Vão aparecer aqui 9 itens. Pode clicar, Paulo, tem 9 itens aí. 1, 2, pode clicando. 2, 3, até 9. Então, o que o bombeiro vai olhar lá na hora da vistoria? 8, 9, isso, acabou, até aí. Então, lá na vistoria, então, síndico aí que fica de cabelo em pé, oh, e agora o que eu faço? Ué, esses 9 itens que estão no projeto, dá mais um enter, Paulo, vai aparecer esse projeto aí. Dá mais um enter. Isso, projeto. Então, é o seguinte, o condomínio, ele foi, tem lá, construiu o prédio, construiu e entregou. Ele tem o projeto de prevenção de incêndio, onde lá tem, está descrito lá, saídas de emergência, tem que estar livres e desobstruídas, brigada de incêndio tem que ser renovada anualmente, brigada de incêndio anualmente, todo ano tem que fazer. E a brigada tem outro detalhe, caso haja alteração de mais de 50% da brigada de incêndio dos participantes, tem que fazer uma nova. Olha só, se no período de um ano, antes de vencer a brigada de incêndio, mudar mais de 50% dos participantes, dos brigadistas, tem que fazer outra brigada. Item 3, iluminação de emergência. Tem que testar isso aí, síndico. Não é só colocar a luminária lá na escada e largar lá. Tem que testar, tem que saber se funciona. Porque senão, igual o prédio pegou fogo semana passada, cadê a luz de emergência? Nunca era testada, estava lá de enfeite. Item 4, alarme de incêndio. Tudo bem com o alarme, tem situações que não precisa, tem situações que precisa, tá. Mas se tem o alarme, tem que ser testado. Tem que testar o alarme. Não é só colocar lá e esquecer. Ah, tá lá o alarme, você tem? Tem. Testou? Nunca. Não vai funcionar. Sinalização de emergência. Então, assim, todo local tem que estar sinalizado. Rota de fuga, saída de emergência. E ainda tem um detalhe. A saída de emergência, a sinalização, é fotoluminescente no rodapé. E não é novidade isso não, hein? Rota de fuga, a saída de emergência, sinalização, fotoluminescente no rodapé. O que é fotoluminescente? Acabou a energia, não é? Não é que ele vai iluminar, mas ele vai se destacar. Aí você vai enxergar onde que fica a saída de emergência,
onde está a porta, corta-fogo, e a setinha vai te orientar para chegar até a saída. E tem 6 extintores. A brigada de incêndio, uma das obrigações dela, né, do brigadista, é conferir se o extintor está lá, se ele está recarregado, se por acaso ele está despressurizado. O que acontece? No extintor de água e no de pó químico seco tem um reloginho ali, que alguns colegas, de uma forma errada, chamam aquele reloginho de manômetro. Aquilo não é manômetro. O manômetro, ele afere a pressão. No extintor, você não está aferindo pressão. O extintor, ele é um indicador de pressão. Então, lá, aquele reloginho não é manômetro, é um indicador de pressão, que a brigada de incêndio deve fazer a vistoria e verificar se o extintor está lá, se ele está com a pressão adequada, porque pode acontecer de despressurizar. Olha só, vou repetir que uma informação importante. Pode acontecer do extintor despressurizar com o tempo, sabe? Porque o extintor é uma chapa de aço soldada. Então, alta temperatura, baixa temperatura, sol, chuva, ele acaba sofrendo com isso, acaba rompendo lá a solda e pode vazar o nitrogênio, ele pode despressurizar. Ele está carregado, mas despressurizado. Não vai funcionar. Sabe onde aconteceu isso? Na Boate Kiss. Na Boate Kiss, começou o princípio de incêndio, o que aconteceu? O vocalista, não vou meter em detalhe, né? O vocalista pediu para o rapaz da segurança o extintor. O rapaz pegou o extintor na mão dele. Ele quebrou o lacre, quando ele acionou, não tinha pressão. Estava carregado, tanto que esse extintor está no processo, ele estava carregado, mas despressurizado. Item 7, sistema de hidrantes. Hidrante. O que é o hidrante? Na verdade, o hidrante é aquele vermelhinho que tem nas ruas. Mas no condomínio tem um sistema, tá aí, ó, sistema de hidrante. Cada andar tem que ter o seu abrigo. Dentro do abrigo, a mangueira de combate a incêndio, tem que ter a chave de manobra, tem que ter o esguicho, que projetos de 2013 para cá, o esguicho é regulável. Projetos antes de 2013, o esguicho é agulheta, não tem regulagem. Tudo tem que estar no sistema. E com quem que faz essa fiscalização? A brigada de incêndio. Ah, mas aí vem uma pergunta que já podem estar até fazendo para nós aí. Ah, mas eu posso fechar o sistema de hidrante? Eu posso fechar aquela porta? Pode. Você pode fechar, você não pode trancar. Então, a lei ela tem uma brecha. Então, eu fui lá no bombeiro, fizemos um ofício, fizemos uma solicitação, e a resposta foi o seguinte: você pode fechar o abrigo, mas não pode trancá-lo. O que é fechar? Colocar um lacre, colocar aquele enforca-gato, colocar o simples lacre de extintor, você pode colocar lá no abrigo. Porque caso haja necessidade de abrir, quebrou o lacre e abriu. Então ele está fechado, mas não está lacrado. Então, não está trancado, ele está fechado, mas não trancado. Então, não pode pôr cadeado. Sabe que eu já vi alguns condomínios que o síndico mandou pôr cadeado. Cuidado, hein? Isso não pode. Item 8, chuveiros automáticos, que algumas pessoas chamam de sprinkler. Sprinkler é nome comercial, né? Chuveiro automático, ele tem que funcionar de acordo. E ele funciona por quê? Através do quê? Temperatura. Então, caso o empreendimento no condomínio residencial não precisa, condomínio comercial, está lá, chuveiro automático no teto, tem que ser feito toda a manutenção, isso o síndico tem que fazer. E o nono, SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. O para-raio lá em cima. Tem que ter. E eu vejo muitos condomínios que, mas tem que ter. Alguns síndicos. Pô, mas eu preciso fazer a manutenção do para-raio? Olha só, precisa. E então aí estão os 9 itens que o bombeiro vai observar. E tudo isso não é bicho de 7 cabeças, está no projeto. Então, na verdade, a revalidação do AVCB é baseada no projeto. Agora, aí vem o detalhe. E se o condomínio não tiver projeto? Tem que fazer. Tem que fazer. Busca aí a empresa do Alan que faz isso aí. Desenvolver o projeto. Da comissão, hein, Alan? Precisa ter o projeto, sim, porque baseado no projeto é que vai ser feita todas essas adequações. E quando da revalidação do AVCB, o bombeiro vai lá olhar esses 9 itens. Mais uma tela, Paulo, por favor. Validade. Validade, acho que o Alan comentou já, né? Pode entrar, Paulo. Pode dar enter aí, por favor.
Então, a validade, ela é muito relativa, viu? Isso não é muito regra, não. Tem um condomínio que eu atendi recentemente não, antes da pandemia, e o AVCB veio com validade de 6 meses. Então, aí eu vou apresentar 3, pode dar mais 2 enters. Tem mais dois itens aí, mais um. Então tá aí, ó. Validade de 1 ano. AVCB válido por 1 ano. Para locais que não foram ainda ocupados, devido à impossibilidade da realização da brigada de incêndio. O que é isso? Condomínio novo. A construtora entregou o prédio. Então ele está zerado. Então ele tem 1 ano, ele entra com AVCB. Então ele tem 1 ano de validade. Por quê? O pessoal está mudando ainda. Sabe? Não existe a possibilidade de se realizar a brigada de incêndio ainda. Mas daí, depois, o pessoal começou a mudar, começou a habitar, condomínio residencial, aí faz o AVCB, renova, né, revalida, 5 anos para condomínio residencial. E o condomínio comercial, tá aí, ó, 3 anos para edifícios comerciais. Isso daí não é uma regra, não. Tem AVCB que eu já vi com mais... Por exemplo, eu já vi condomínio comercial que está aí 3 anos, já vi bombeiro dar 5 anos. E eu já vi condomínio residencial com validade de 3 anos. Então, isso é muito... Por isso que eu falei, quando eu falei das leis, que teve aí a última que mudou em 2019, da padronização disso. Sabe, tem que ter uma regra, olha, é assim. A regra seria interessante, ó, todo condomínio novo é 1 ano. Condomínio comercial, 3 anos. E residencial, 5 anos. Uma padronização. Ficaria mais fácil para você, síndico, para o administrador, para todo mundo que vive aí no condomínio. Mais um enter, Paulo. Então, olha só, na verdade, eu não me lembro, eu não sei se eu estourei tempo, se eu fui muito rápido ou não, mas para a gente finalizar, previna-se, dá um enter aí, Paulo, por favor. De novo apareceu isso aí. Vocês vão falar, pô, mas você... Não, tá aí, ó. O incêndio ocorre onde falha a prevenção. Então é o seguinte, eu não estou gorando, não quero que aconteça nada, não, sabe? Mas, infelizmente, o número de ocorrências, ele aumenta a cada dia, sabe? Eu tinha, até quando eu preparei esse material, eu tinha colocado aí umas informações do site do bombeiro, mas aí depois eu mudei de ideia e tirei. Mas você pode fazer isso. Você síndico, você administrador de condomínio, você que tem interesse em ampliar os seus conhecimentos, vai lá no site do bombeiro, tem lá algumas abas, mas tem lá estatísticas. E lá aparece estatística de incêndios. E você pode também até solicitar para o bombeiro estatística voltada para ocorrência em condomínios. O número é muito alto. E tem um detalhe, hein? O estado de São Paulo, vou falar agora só para São Paulo, que é o número que está na minha cabeça. Eu não tenho o número do Brasil inteiro. O estado de São Paulo tem 645 municípios. Nem todos os municípios têm bombeiro. Então, só 40%. Então, é o seguinte, o incêndio ocorre onde a prevenção falha. Previna-se. Mais um enter, Paulo. Para a gente finalizar, então, muito obrigado pela oportunidade, obrigado aí pela atenção de vocês. Prevenção de incêndio é um assunto muito extenso. Eu poderia ficar aqui falando 1, 2, 3, 4 horas, porque esse assunto deveria ser tratado com mais seriedade, sabe? Com mais... Eu não quero expor ninguém, né? Mas a sindicância, seja morador ou profissional, a administração condominial, precisava dar um pouco mais de atenção para esse assunto, sabe? Porque é um assunto muito complicado e deixado muitas vezes de lado. Mais um enter, Paulo, por favor. Para quem tiver interesse, aí estão os meus dados, né? Os meus contatos. Estou à disposição de vocês. Viu, Paulo? Não sei se eu fui muito rápido ou não, mas eu estava preocupado com o tempo, viu? Mas eu acho que era isso. É isso que eu tinha que falar para vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. E agora eu estou à disposição para responder aí as perguntas que vocês possam, as dúvidas que possam ter ficado aí. É isso. Obrigado. Maravilha, Marcos. Maravilha. Parabéns pela palestra esclarecedora. Eu acho que realmente a prevenção ela deve ser o carro-chefe, né, nessa questão dos incêndios. Os síndicos eles têm sim que ter
em mente que se algo falhar dentro do condomínio, a responsabilidade vai recair sobre ele. E eu já vi, tá? Recair responsabilidade não só civil de reparação de danos materiais, mas também responsabilidade criminal. Então, Tá? Então, se o síndico deixa de fazer a manutenção, mesmo o conselho falando, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, tal, e o síndico ele é negligente, ele pode sim ser incluído aí numa averiguação criminal. Então, é importante, é muito válido esse seu tema. Você falou assim com muita propriedade, o tempo foi ótimo, acho que você não correu e também não se estendeu muito, foi muito bom. E vamos abrir agora as perguntas. Eu queria fazer um pouquinho diferente dessa vez. Eu queria que os próprios convidados fizessem as perguntas diretamente para o Marcos. Tá? Então, quem tiver alguma dúvida, quem até colocou a dúvida no chat, como eu falei lá no começo, eu gostaria que fizesse essa pergunta diretamente para o Marcos. Pode ser? Eu queria fazer uma pergunta, pode ser? pois não, Elaine. Eliana. Oh, desculpa, Marcos, desculpa. eu tenho uma assessoria esportiva e a gente faz eventos também, né? Festa junina, carnaval. E aí você colocou um ponto aí, a gente sempre se preocupou, eu faço festas muito grandes, para 1.000 pessoas e tal. Então, qual era a minha sempre preocupação? Eu sempre contratei um bombeiro civil no dia da festa. E aí, nas últimas festas, a gente acabou nem usando mais o gás, porque ficamos com medo e tudo mais, né? Mas era bombeiro mais por causa dos brinquedos infláveis e tudo mais. Mas aí agora você me preocupou, porque você falou que tinha que ter um documento específico no dia do evento, né? E eu vou te preocupar mais ainda, viu, Eliana? Vou te preocupar mais ainda. Esse bombeiro civil era contratado baseado em quê? Por que ele estava lá? Segurança. Por causa de segurança. Mas existe uma determinação do seguinte, de quantidade de pessoas para o bombeiro. Sim. Então, então você tem que prever. Olha, vai ter um evento com 5.000 pessoas. Então, para 5.000 pessoas, eu tenho que ter quantos bombeiros lá? Então, tem uma conta que tem que ser feita, tem que ter um AVCB do local. Então. Do dia do evento. É um AVCB do dia do evento. Isso. É um AVCB temporário, que é do dia do evento. Inclusive, para o bombeiro, então tá bom. Vou colocar o bombeiro lá, legal. Só que vai ter quantas pessoas na festa? 100, 200, 500, 1.000 pessoas, tá bom. Então tem que ser feito um cálculo, e é um cálculo até de pessoas para o local, será que o local comporta? Então é uma coisa muito mais além de só ter o bombeiro lá. Porque assim, quando o doutor me apresentou, eu fui apresentado aí como também bombeiro civil. Eu adoro quando eu sou contratado para ir para festa. Porque, na verdade, você está na festa, não vai acontecer nada, não vai ter nada. O bombeiro vai ficar lá quase que curtindo a festa. Só que a minha preocupação é o seguinte, será que essa quantidade de pessoas aí, eu sozinho vou dar conta? Então, viu, Eliana, depois até a gente, sei lá, eu estou à disposição, né? Mas eu poder fazer essa conta de quantidade de pessoas, quantos bombeiros são necessários, inclusive AVCB temporário para esse evento. Festa junina, carnaval, e tem alguns lugares que não chamam de festa junina. Dia das crianças. Eu tive um dia das crianças com 900 pessoas, Marcos. Olha aqui. Meu Deus do céu. Loucura. Loucura. Moreno, posso fazer uma observação? Esse caso precisa de projeto, que você vai fazer o projeto e você vai fazer o cálculo populacional, de pessoas em pé, pessoas sentadas, enfim, tudo que movimenta a festa, entendeu? É isso aí, Alan, exatamente. Tem que apresentar o projeto. Entendi. Mais um aprendizado aí, Marcos. Obrigado, viu? Imagina, estou à disposição. Marcos, eu tenho uma pergunta. Pois não, Paulo. Eu trabalho com seguro, né? Um dos itens que as seguradoras muito observam é o AVCB. Então, assim, minha pergunta já tem alguns casos aqui, até de síndicos que estão aqui na reunião, que me ligaram para cotar um seguro e falaram, mas é um prédio muito antigo, não tem AVCB e não consegue o AVCB porque é por causa da construção ser muito antiga, né? Não consegue fazer as adequações. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. No caso de um síndico profissional que está assumindo um condomínio novo, um prédio antigo, que não tem e não consegue tirar o AVCB,
qual é o risco para esse síndico que está entrando agora? Ele pode ser responsabilizado por erros do passado? Paulo, se você me permitir, e até os síndicos que costumam dizer isso, né? Ah, o condomínio não tem AVCB e não consegue tirar. Consegue sim. Consegue sim pelo seguinte, depois se vocês, quem está nos assistindo e quem vai assistir depois aí o gravado, no site do Bombeiro tem as instruções técnicas, IT, instruções técnicas, e existem mais de 40 ITs. E tem uma IT, que até eu tenho uma cola aqui que minha cabeça não está tão boa assim, né? A IT 43, a instrução técnica 43 do Bombeiro, fala justamente sobre edificações antigas. Então, eu vou até dar um exemplo, se vocês me permitirem. Eu fiz um levantamento no condomínio, aqui em São Paulo, onde ele tem mais de quase 60 anos. É um condomínio já quase indo para a melhor idade, né? Lá não tem porta corta-fogo, lá muitas adequações que o bombeiro vai exigir, lá não tem, e não tem como fazer. Por exemplo, você não tem como pôr uma porta corta-fogo numa escada caracol. Primeiro, que o prédio não tem nem estrutura para isso, sabe? Vamos fazer uma conta rápida. Se cada porta pesa 250 quilos, o prédio tem 20 andares, pô, são 20 portas. Qual que é o peso disso? Hein, Alan? Aí vai o cálculo estrutural, você põe a porta, o prédio cai. Então é o seguinte, a IT 43 fala justamente sobre isso, não é, Alan? Você põe a porta de corta-fogo, o prédio cai. Não, tem lugar que não dá para instalar nem corrimão. Só que aí a instrução 43 fala justamente sobre isso, Paulo. Então, Paulo, síndico que estamos assistindo aí, que tem essa dúvida. Pô, meu prédio é muito antigo, não tem como adequar. Tem, de acordo com a IT 43. Por isso, existem aí as assessorias para poder fazer esse meio campo. Para poder falar assim, olha, realmente, aqui não dá para colocar o corrimão, Alan. Tem corrimão, tem prédio antigo, que a escada é apertada, que você pôr corrimão, você não passa. Não é? Sabe? Então, desculpa, teve até uma síndica, viu, Marluce? Isso. Desculpa, vou usar você como exemplo, né? Você falou que é um pouquinho, né? Então, isso. Eu não quero fazer isso, que eu não vou... Mas, por exemplo, tem lugar que se colocar o corrimão, nós não vamos passar. Por quê? Ou tem o corrimão ou passa pessoas. Só que é isso que acontece. Óbvio, né? Os prédios mais antigos, os corredores eram mais estreitos, sabe? Só que agora não, agora tem uma medida adequada. Pô, mas o prédio antigo não tem a medida. Tá bom, IT 43 tem lá o que fazer, como adequar o condomínio para isso. Viu, Paulo? Eu vou até fazer vou dar uma, como você falou do seguro, né? Uma coisa importante que eu acho que é bacana deixar claro, não sei se alguém vai me perguntar sobre isso também, né? Mas quando for fazer o seguro, faça o seguro e não fique economizando, não. Faça um seguro que vai te atender. Porque daí, o que acontece? O Paulo vai me corrigir se eu estiver errado. E aí houve um sinistro. Só que no sinistro está lá que o sinistro não cobria. Se não tiver... Igual, vamos fazer uma comparação de seguro de carro. O pessoal faz seguro de carro, faz mais barato, né? E não coloca lá na pólice, Paulo, se eu falar besteira, me corrija. Aí não põe na pólice lá, não contrata, intempéries, e que agora está caindo árvore igual cai pipa. Eu sou da época de empinar, eu empinava muito pipa quando era criança. Pô, na minha época caía pipa direto, tá caindo árvore igual pipa agora. Só que muitas vezes a pessoa contrata o seguro do carro, só que não tem essa cláusula. Quando for contratar o seguro contra incêndio no condomínio, contrate um seguro que vai te cobrir. Só que aí também tem um detalhe, né? Não é, Paulo? É o seguinte, na hora de indenizar, o que a seguradora vai pedir? Vai pedir os documentos. E alguns documentos exigidos. AVCB, hein, Alan? AVCB, vai pedir o atestado de brigada de incêndio, e a brigada de incêndio tem uma quantidade de pessoas lá, sabe? Então, assim, em números gerais, condomínio residencial tem que participar da brigada uma pessoa por andar. E na norma diz pavimento, uma pessoa por pavimento, mais a equipe de serviços. Condomínio comercial, a conta é mais complicada ainda. Condomínio comercial é uma população muito maior. Então, consequentemente, a brigada tem que ser... E também não é quantidade, viu, gente? Não é quantidade, é a qualidade dos brigadistas. Porque não adianta ter 70 brigadistas, sendo que na hora espero que não aconteça, mas na hora do incêndio que aconteceu semana passada, cadê a brigada? Não está lá. Isso aí.
O Tiago tem uma dúvida. Quer fazer direto, Tiago? Ou posso falar aqui? Luciano, o Rony Oi. tinha levantado a mão primeiro. Deixa ele Perfeito. falar que ele já estava tentando. Desculpa, Rony. Manda ver aí sua pergunta, Boa Rony. noite. Fica à vontade. Rony, antes, um minutinho só, Rony. Deixa eu só fazer uma observação. Caso vocês me chamem de Marcos e eu não olhe, porque assim, minha mãe me batizou de Marcos, mas só ela me chamava de Marcos até ela quando eu estava viva. Então, eu não me importo em responder Marcos. Mas o mercado me conhece pelo meu sobrenome, que eu acho tão bonito, Moreno, é forte, né? Mas me chamem como quiser, sabe? Mas profissionalmente eu sou conhecido como Moreno. Tanto que depois, se vocês forem busquem informação sobre mim lá, meu histórico. Eu tenho um pouquinho de conhecimento que eu acho que eu posso colaborar bastante com esse mercado condominial. Pois não, Rony, te cortei, né? Perdão. Moreno, tá me ouvindo? Opa, perfeitamente. Gostei do Moreno, hein? Firme. É nóis. Tamo junto. Deixa eu perguntar uma coisa. Você estava falando com relação à brigada de incêndio, né? Existe uma obrigatoriedade na lei hoje, no mínimo 3 por andar. Eu tenho um condomínio muito grande, a qual eu sou síndico há alguns anos, né? E durante muito tempo, para angariar essas pessoas para participarem da brigada, a gente sempre forneceu café da manhã, depois na hora do evento, fazia aquele café da manhã chique, gastava um pouquinho lá, mas era um incentivo, todo mundo descia, fazia tal. E hoje, com essa fase pandêmica aí, cara, eu, justamente no início da renovação da brigada, nós entramos nessa fase vermelha aí da pandemia. Então, quer dizer, já era difícil você angariar pessoas para participarem, agora então ficou pior. Nesse caso, como que eu devo proceder? Se a lei me obriga a ter 3 no mínimo por torre, eu tenho 336 apartamentos, são 14 andares, 3 torres. Como que eu faço se eu não consigo trazer esse número de pessoas? O mínimo é aceito ou não? Rony, espetacular sua pergunta. Obrigado pela pergunta. Oi. Moreno, deixa eu te interromper um pouquinho, porque você vai falar sobre brigada de incêndio. Vou. Aproveitando outras perguntas sobre brigada de incêndio do Rony, tem um pessoal que está com muita dúvida em relação a isso no chat. Então, essa questão da pandemia, a questão de a periodicidade de que tem que ser feita a brigada de incêndio, e também tem o Tiago está perguntando, no caso, que quem pode fazer participar da brigada de incêndio? No caso, ele tem um prédio que é 60% é locatário. O locatário também pode participar? Então, mais uma vez, obrigado pelas perguntas. As perguntas são muito, muito prudentes, tendo em vista a dúvida de todo mundo. Todo mundo quer saber disso. Então, primeiro, com relação à pandemia, quando foi decretado o estado de pandemia no Brasil, em março do ano passado, cada governador, cada estado, né, lançou portarias. Então, cada estado tem uma portaria prorrogando os vencimentos. Só em São Paulo, acho que são 5 ou 6 portarias que foram prorrogando as validades. Então, assim, para falar de pandemia, se por acaso a brigada de incêndio do seu prédio, Rony, de alguns outros aí, se por acaso a brigada venceu ano passado, em maio, pô, ninguém fez brigada. Aí ela está válida ainda. Olha só, de acordo com a pandemia, estou falando de São Paulo agora. São Paulo. O governo do estado veio lançando, o bombeiro, né? O bombeiro estadual veio lançando portarias prorrogando as validades. Então, caso quem está nos assistindo aqui, se a brigada de incêndio, o AVCB, o CLCB, outros documentos relacionados à prevenção de incêndio, se eles venceram durante a pandemia, fiquem tranquilos, porque, de acordo com a legislação, eles estão válidos, porque a data, inclusive de São Paulo, foi prorrogada até o dia 31 de março, até quarta-feira que vem. Então, falando de pandemia, as brigadas de incêndio, AVCB, CLCB, foram prorrogados os vencimentos até 31 de março. Mas eu sei que muitos condomínios quiseram fazer. Não tá proibido fazer. Você pode fazer, mediante distanciamento social, álcool em gel, máscara, mas enfim, a validade, todos estão válidos. Você falou, Luciane, sobre periodicidade. 1 ano. Então, a brigada de incêndio vale durante 1 ano.
Então, se fez a brigada de incêndio hoje é dia 25 de março de 2021, fez a brigada hoje, ela vale até 25 de março de 2022. Mas, durante a palestra eu falei isso, só que talvez eu tenha falado, eu não tenha entrado em detalhe. Caso haja a mudança na composição da brigada de incêndio, alterando mais de 50%, então vamos supor, tem 10 brigadistas. Foi feita a brigada de incêndio hoje, brigada feita hoje, com 10 brigadistas. Só que, em junho, 6 mudaram do prédio. Ficaram só 4. Teve alteração de mais de 50%. Tem que fazer outra brigada. Então, a validade da brigada é de 1 ano. Mas, caso haja mudança de mais de 60%, tem que fazer mais de 50%, tem que ser atualizada. E acho que tinha uma outra pergunta, né? Era sobre a pandemia, validade. Pessoas, que o Rony perguntou. Mas e agora com a pandemia, como é que eu faço? Então, Rony, eu já tinha falado então, né? Ela está válida ainda. Ela está válida, mas tá bom, vamos supor que deu 31 de março e o bombeiro não renove a portaria. Presta atenção. Eu acredito que, como estamos em fase vermelha, a coisa está feia, eu acredito que o bombeiro, dia 31 de março, vai lançar uma nova portaria, prorrogando mais 30 dias, ou mais 60 dias. Tá? Eu acredito nisso. Mas vamos supor que deu prazo, venceu, acabou a portaria e tem que fazer a brigada de incêndio. Então, Rony e todos que estão nos ouvindo aí, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de conscientização. Sei que não é fácil, sei que a ferramenta, Rony, de um cafezinho, quebra um galho, ajuda muito, porque o povo gosta de comer, não é, Marluce? O povo gosta de comer. Desculpa, eu sei que me deu essa liberdade. O povo gosta de churrasco, gosta de café, gosta de tudo. Então, o negócio é esse. É marcar uma brigada de incêndio e já deixando claro que vai ter um café da manhã. Aí vai... Mas olha só, gente, eu não acredito que isso seria o caminho, né? É conscientização, é conversando ali no dia a dia da importância, infelizmente, levando à tona para o condomínio essas ocorrências que aconteceram aí, poxa, prédio pegando fogo, gente morrendo, é conscientização. Moreno, posso fazer mais uma... Vou fazer mais uma observação. Por favor. Em relação ao até prazo da brigada, todos os documentos que compõem para a emissão do AVCB têm validade de 1 ano. Atestado de para-raio, atestado de elétrica, SEMAR, a própria brigada e outros que compõem de acordo com cada estrutura. Todos eles têm. E isso tem que ser renovado, porque amanhã ou depois acontece qualquer sinistro, o seguro não cobre. Ele vai pegar e não vai cobrir. Correto? Isso aí. Exatamente, é isso aí, Alan. Para a gente finalizar aqui, que a gente já estourou o tempo, vamos deixar o Thiago, que levantou a mão, ele faz aí a última pergunta e a gente finaliza. Boa noite a todos. Tá bom? Boa noite, Marcos. Oi, Thiago, boa noite. A minha pergunta foi sobre a brigada de incêndio onde eu trabalho. Eu tenho 60% de locatário. Eles podem fazer parte da brigada ou só proprietários? Verdade, eu tinha esquecido, me desculpa. A Luciane tinha falado, mas... então, eu vou até ir além, viu, Thiago e todos. O que acontece? Muitos condomínios agora estão com a modalidade de locação por temporada. Airbnb e esses outros aí. Ainda não tem na legislação nada que fale especificamente sobre isso. Locação por temporada. Agora, o locatário, viu, Thiago? O cara, ele locou o apartamento. Se ele locou por 30 meses, né? 30 meses, ele é morador, então. Apesar de não ser proprietário, ele é morador. Ele tem um documento que comprova que ele vai morar ali durante 30 meses. Sim. 30 meses são 2 anos e meio. Então, ele pode sim fazer parte da brigada, viu, Thiago e todos os outros. O locatário, aquela pessoa que locou o apartamento por 30 meses no mínimo, ele pode fazer parte da brigada. Agora, aí, o que acontece? Tem um problema na legislação que já está sendo trabalhado, né? Já tem uma comissão tripartite discutindo sobre isso, sobre implementar na legislação um adendo. Aí eu não sei, viu, doutores? Me ajudem, que eu não sei como é que funciona isso. Mas vamos colocar na lei
ou na portaria, não sei, a brigada de incêndio para locais que têm locação por temporada. Porque aí fica complicado. A pessoa vai lá e aluga por um dia só, aluga por 2 dias. Esse não participa da brigada, porque está lá hoje, amanhã não está mais lá. Viu, Tiago? Então, o locatário pode fazer parte da brigada, sim, desde que não seja locação por temporada. Locação por longo prazo, ele pode fazer parte da brigada, sim, porque ele é morador. Tem um documento que comprova que ele está lá pelo menos durante 30 meses. Obrigado. Imagina. É isso aí. Vamos encerrar então, Paulo? Vamos lá, Luciano. Eu vou voltar aqui para a gente fazer o encerramento. Bom, então, o nosso próximo encontro aí, pessoal, vai ser no dia 28 de abril, né? Uma quarta-feira. Já deixe reservada essa data aí na sua agenda. Todos serão muito bem-vindos, né? Aqui na nossa casa, no Zoom do Condocenter. E se você tem também alguém no seu condomínio, você acha que seria interessante participar das palestras, convide. Tá? Não precisa necessariamente ser o síndico, mas alguém do conselho, o subsíndico, ou alguém que tem interesse em participar, né? Pode convidar para fazer parte aqui. Eu acho que quanto mais pessoas do condomínio tiverem acesso a esse tipo de informação, tão importante quanto o Moreno nos brindou aqui hoje, eu acho que é melhor, né? As pessoas até vão tomar um pouquinho mais de consciência que é importante fazer parte de uma brigada, é importante colaborar com os síndicos nos assuntos que envolvem a coletividade e por aí vai, tá? Então já deixem essa data aí reservada. A gente já tem o tema, não, né, Paulo? Tem uma surpresa aqui, né? Beleza. Pode passar aí, então. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos. Esperamos que vocês tenham gostado, né, das palestras, tenham gostado do conteúdo que o Moreno trouxe aí para a gente. Os certificados serão enviados oportunamente para vocês. E a gente espera aí no nosso próximo encontro. Tá bom? Fiquem seguros, se isolem, usem álcool gel e protejam seus familiares e entes queridos. É isso aí. Usem álcool, não bebem. Aí não, né? O Moreno também. Não é só um pouco, só uma dose, né? Oi, Paulo. Uma coisa que eu lembrei aqui, eu ia comentar. Não sei se vocês lembram de um edifício aqui no Polentão, em São Bernardo, no Nova Petrópolis, pegou fogo, recente, pegou fogo num apartamento que foi apagado pela brigada de incêndio, né? Incêndio grande. A brigada do prédio apagou antes da chegada dos bombeiros. Não sei se o pessoal lembra disso, mas foi no 4º ou 5º andar, e eu tinha até vídeo desse incêndio aí. Da brigada do prédio apagando a incêndio. importância do treinamento, né? Qualificação profissional. Brigada de incêndio resolve também. E como resolve? Muito bom. Alguém quiser perguntar e aproveitar o finalzinho, né? Fica à vontade. Agora é o momento da descontração. Aproveitar aí, quando a construtora entrega o prédio e não entrega o AVCB, o que é que a gente faz? É espetacular isso, hein? Ela entrega ou não entrega o AVCB? Quando o síndico assume, ele não pode aceitar. Né? Ela largou na mão das pessoas que já tinham mudado e ficou. Mas o prédio não foi... Mas então não foi... Então, mas não foi feito, viu, Denis? Não foi feito a assembleia de instalação do prédio? Não. Advogado, doutor Luciano e outros doutores aí. Não pode? Tem que ter a assembleia de instalação do condomínio. Assembleia de instalação, né? E agora eu descobri, hoje à tarde, que a central de alarme não está funcionando. Manda para o Gilmar Mendes. Caramba! Difícil, eu não sei nem como te ajudar. Você está onde? Você está longe, né? Senão eu ia João Pessoa, né? Então. A minha sugestão, viu? A minha sugestão é contratar uma empresa especializada em AVCB, que pelo menos pode ser que ele resolva o seu problema de AVCB. Não, ou não
Veja bem, a construtora tirou dele da reta, né? Não, eu vou fazer aqui colocar a empresa amanhã lá, né, para ver o que é que tem, o que é que pode minimamente fazer, pelo menos a central de alarme e os extintores. Só que eu estou vendo aqui que os extintores são dias para recarregar, né? E nesse período, o que é que eles fazem? Como é que eles fazem? O prédio fica sem extintor? Não, Ou fica um extintor fica temporário? sem não. Não fica sem não. O que acontece? Você quer responder, Alan? Pode responder, fique à vontade. Você é o palestrante da noite. Viu, Denis? O que acontece? A orientação é que leve só 50% dos extintores. Então leva andar sim, andar não. Então leva os andares pares. Ou leva de um tipo e deixa de outro, pode ser? Não é recomendável, não. É melhor levar andar sim, andar não e deixar os dois tipos. Sabe aquela lei de Murphy? Nunca aconteceu. Mas daí você leva do tipo que vai pegar o fogo. Então, é melhor pegar pelo excesso. Pelo menos no andar de cima vai ter, né? Não vai ter. Entendi. Ô Moreno, nesse caso aí não é nem a lei de Murphy, é a lei de Clark. Você conhece a lei de Clark? Exatamente, é ela mesmo. Então, Clark dizia que Murphy era otimista. Então é melhor evitar, né? É melhor evitar esses problemas. Então é melhor levar andar sim, andar não. Mas nesse caso aí, Denis, de fato, eles não poderiam ter entregue o condomínio sem... Eles não poderiam muita coisa, Luciano. O condomínio foi instituído o síndico sem assembleia. Os moradores mudaram sem ter assembleia de instituição do condomínio. Eu estou tentando arrumar. Eu peguei esse condomínio tem 15 dias. Eu estou tentando arrumar lá, mas tá difícil. Boa sorte para você. Paulo, Moreno, tem um representante aqui no Condocenter desse caso que você comentou, da brigada de incêndio, é o Clóvis. Foi no condomínio dele que aconteceu essa questão da brigada de incêndio. Ele está contando aqui no chat para o zelador, se quiser falar, Clóvis, contar um pouquinho da experiência. Conta um pouquinho para nós aí. Opa, boa noite, tudo bem? Oi, Clóvis, boa noite. Clóvis. Esse fato que ocorreu aqui foi no condomínio vizinho nosso, né, que é o Mansão Imperial, e o nosso aqui é o Prime Life, né? Então, por sorte do vizinho, realmente foi no quarto andar, né? E o zelador, quando viu o incêndio, ele já deslocou a mangueira contra incêndio, né? E ele que atuou no primeiro combate lá. Na realidade, atuou e reteve o incêndio, né? Quando as unidades do Corpo de Bombeiros... Oi? Do seu prédio? Eu entendi. Não, no prédio vizinho. Então, mas o zelador do seu prédio que apagou o prédio vizinho, foi isso? Isso, foi o zelador nosso. Quando ele viu a partir do princípio do incêndio, ele já colocou a mangueira, né? E já fez o primeiro combate. Mas Clóvis, pelo que eu vi no vídeo, foi um incêndio grande, né? Só não foi pior porque eles conseguiram apagar, né? Logo no começo, né? Não, só não foi pior porque o zelador realmente ele atuou rapidamente. Porque foi num cômodo de um quarto deles, né? Então a chama já estava se espalhando. Então, por sorte, também era no quarto andar e daqui do térreo nosso, ele conseguiu conter isso aí. Parabéns. Porque senão o negócio tinha sido pior. Qual que é a distância? Qual a distância do prédio? Agora eu fiquei curioso, né? Qual que é a distância entre os prédios? O condomínio nosso e uma mansão é divisa de muro, né? Então, é uma divisa de muro. Então, foi aí que foi a sorte do vizinho, né? Mas olha só, Clóvis e todos os demais aí, olha a importância, tudo bem, do treinamento, do rapaz estar atento, mas da manutenção também da bomba, né? Imagina se você aciona o sistema que eu entendi sua pergunta, Alan. Dependendo da distância, o jato dá falar. Não, assim. Na hora do projeto foi muito bem dimensionado, viu? Porque Exatamente. a TV tá do lado, pô. Foi bom, viu? Quarto andar do vizinho ainda? Pô, que jato d'água é esse?
Isso é forte, hein? Foi superdimensionada essa bomba. Que bom, né? Eu vi o vídeo, hein? Eu vi o vídeo. Não, o negócio foi feio. Precisa pagar um almoço para esse zelador aí. Com certeza. Agora, Moreno, só uma dúvida que você comentou anteriormente, né? Nós temos aqui no condomínio, toda quarta-feira, uma feira. Agora, precisa de um AVCB para essa feira? Olha só, a legislação ela fala sobre eventos temporários. Feira é um evento temporário. Vamos fazer uma comparação. Feira de rua. Feira de rua tem um alvará que libera que seja montadas as barracas em cada local, em cada endereço e o dia. Então, o alvará, a liberação é para aquele dia, para aquele horário. Então, tem que verificar quando foi contratado essa feira, né? Se é uma empresa que está fazendo, como é que foi feito isso? Porque tem alguns documentos que têm que ser apresentados, e o AVCB é um deles. Então, era bom dar uma olhada como é que foi feita essa contratação. Vamos supor que, no caso, um exemplo, que não tenha, e ocorre um sinistro. O que pode acarretar? Perder o seguro? Exatamente. Não é, Paulo? Seguro não vai pagar, vai pedir documento. Cadê o alvará de funcionamento, né? Eu gosto de fazer uma analogia muito clara com como a que o Moreno fez, né? Você, para dirigir um carro, você precisa de uma habilitação. Se você opta por dirigir sem habilitação, você está correndo risco. Você sabe que é obrigatório, é um documento obrigatório. O AVCB é a mesma coisa. Então, assim, o que me assusta é que muitas vezes você faz o seguro, paga o seguro, e na hora de um sinistro você não é indenizado porque é um documento obrigatório que é obrigação ter, né? Então, se você não tem, a seguradora pode negar e pronto, e acabou. Entendeu? É legal, você tem que ter, e se não tem, você está assumindo o risco, né? O risco. E ela faz o seguro e parte do princípio que você está, né, regulamentado. Perfeito. Beleza. Mas essa questão da AVCB foi muito acentuada depois do acidente da Boate Kiss, né, Moreno? Que as seguradoras começaram a pegar pesado nisso aí. Moreno, existe antes, né? Antes e o depois, né? Porque na verdade é o seguinte, o Brasil funciona assim, né? Aqui são todos muito jovens, né? Mas a história do Brasil com relação a incêndio, ela tinha uma história antes do Joelma, depois do Joelma. E aí era só Joelma. Agora tem outra história. É antes da Kiss e depois da Kiss. Tanto que agora tem uma legislação, fugindo um pouco do tema, né? Fala sobre a AVCB e brigada de incêndio para igreja, para teatro, para cinema, para alguns locais que antes não era levado em consideração. Agora todo espetáculo vai começar a peça teatral. Agora não, que é pandemia. Mas aparece o locutor lá falando, ó, esse local atende às exigências legais, AVCB número tal, ano tal. No cinema, caso haja um sinistro, as portas corta-fogo estão na saída direita e esquerda, siga orientações da brigada de incêndio, identificada com bracelete. Então, precisou acontecer alguma coisa para poder mudar. E, infelizmente, condomínios ainda estão deixando acontecer. Sabe, tem que fazer, tem que agir. É isso mesmo. Mais alguma pergunta? Algo que podemos esclarecer? Responde um de cada vez, senão não dá para responder. Não, mas na verdade, viu, Alan, é para perguntar um de cada vez. Pergunta muita gente junto assim? Não dá, né? Responde, exatamente. Fala, Otávio. Pode falar, Otávio. Boa noite, pessoal. Boa noite. Moreno, eu fiz uma pergunta, direcionei para a Luciane, né? Mas agora eu faço para você diretamente. Pois não. Em caso de sinistro, o síndico ele pode ser responsabilizado, certo? Agora, como conscientizar os condôminos, né, a participar do treinamento e, consequentemente, da brigada de incêndio? Tá? Porque
eu já sou síndico do condomínio que eu moro há 13 anos, vai fazer 13 anos consecutivos, tá? E, assim, por incrível que parecer possa, as pessoas que participam da brigada, quem são? Do treinamento e, consequentemente, da brigada, quem são? O síndico, o subsíndico, a esposa de cada um e um membro do conselho, certo? Ou seja, a gente não tem, né, uma participação efetiva. Né? E agora, depois do ocorrido aí recentemente, né, eu até o ano passado, no final do ano passado, eu tinha pedido para fazer uma revisão das portas corta-fogo no condomínio, e eu pedi para a administradora mandar um comunicado, né, para o pessoal não bloquear a porta, não travar a porta por uma questão de segurança, certo? E aí houve, para minha surpresa, uma manifestação muito grande dos condôminos, né? Mais de um condômino questionou o porquê do comunicado, se teve algum problema, né? E assim, na realidade, hoje, né, mais de um condômino me procurou falando, mas qual é a nossa brigada de incêndio? Mas quantas vezes você participou da assembleia, participou do treinamento? Então, como conscientizar o pessoal, você entendeu? Enfim, a minha pergunta é bem objetiva, só que eu dei uma contextualizada para ficar um pouco mais claro. Não, entendi, Otávio. E é boa a sua pergunta e a sua colocação, porque o mercado sofre isso. O que eu tenho sugerido? Eu tenho sugerido, isso não está em norma nenhuma, não está em legislação nenhuma, mas eu fiz isso em alguns condomínios e deu certo. Com relação a outra área, eu fiz uma comparação, eu também sou especialista em segurança patrimonial, projeto, qualificação profissional, enfim. E o que a gente costuma recomendar num projeto de segurança patrimonial? Montar no condomínio uma comissão de segurança. E aí eu vejo que isso sempre deu certo nos meus trabalhos voltados para essa consultoria. E eu trouxe para a área de segurança contra incêndio também. E eu, num condomínio, até na região dos Jardins, né, a gente criou uma comissão de prevenção de incêndios. O que era isso? Eram 5 moradores que eles se comprometeram a fazer? Angariar voluntários. Que é o que estão me perguntando. Como é que faz isso? É trabalho de boca a boca, porta a porta, conversar, conscientizar da importância da participação. E uma coisa, aí eu acho que teve algum colega que falou que quando mexe no bolso, aí a coisa muda. O que acontece? É deixar claro o seguinte, olha, nós estamos numa situação onde não vai ser mais renovado o AVCB, porque nós não temos tal brigada de incêndio. Onde, caso aconteça um sinistro, o seguro, Paulo, não vai pagar, não vai indenizar, que nós não estamos atendendo a legislação. Então, primeiro momento, a princípio, tentar trazer na boa. E a pessoa não vai vir na boa. Eles vão ficar naquela de bater o pé, e aí é deixar claro, olha, a legislação está mudando, eu não quero ficar pegando muito no papo de lei, porque é lei. São preservação de vidas. Vida não tem preço. Só para quem perdeu já alguém muito próximo, sabe que não é fácil perder ninguém. Ainda mais na situação de incêndio. Sabe? Então, Otávio e todos que estão nos acompanhando, o negócio é o seguinte, é tentar primeiro ir buscando pessoas na boa, na amizade, me ajuda aí, sabe? Vamos participar da brigada lá, tal. Caso ainda exista resistência, é chegar com a legislação e falar assim, olha, o AVCB, o próximo, não vai ser revalidado, porque a brigada nunca atinge o número mínimo. Aí é começar a jogar mesmo, infelizmente, valores e perda de vidas, né? Infelizmente é isso. Com certeza. Assim, obrigado aí pela dica, né? Na realidade, o instrutor que participa anualmente com a gente, ele fala que é necessário ter, o ideal seria ter um participante de cada unidade, ou pelo menos um participante de cada pavimento. Mas isso, com certeza, nos 13 anos, quase 13 anos que eu sou síndico, a gente nunca teve isso. E olha que a gente coloca o comunicado nos elevadores, a gente pede para ligar nas unidades e dificilmente o pessoal participa. Mas valeu, obrigado pela dica aí. Imagina, estou à disposição. Muito obrigado.